Bom, o Destroy Self, o próprio nome já basicamente denuncia o efeito que esse state vai causar aí no seu state def, ou seja, ele vai se destruir. Isso já deixa claro que você precisa ter muita cautela ao utilizar esse state aqui, porque se você utilizar, por exemplo, em um state def comum do seu personagem, ele simplesmente vai sumir, porque você vai estar dizendo aqui para o programa para poder ele simplesmente ser destruído. E não é esse o intuito de você estar utilizando o Destroy Self. O Destroy Self geralmente é utilizado junto com o Helper, ou seja, você adiciona algum poder, você chama alguma ajuda e depois de um tempo ele some do jogo. Então você pode usar o Destroy Self para isso. Por exemplo, se eu colocar o Destroy Self aqui, no lugar desse Change State, olha só como vai. Não, antes deixa eu mostrar como é que funciona aqui o antes. Ó. Até hoje essas putinhas do caralho ficam falando mal de mim no Twitter. Se eu utilizar esse poder aqui, Juiz? Ele funciona basicamente assim, certo? Funciona normal. Agora se eu apagar esse Change State e colocar um Destroy Self, porque o Change State ela só vai dizer aqui para voltar para a animação comum, assim que o State def terminar, ou seja, ela vai ficar parada. Ela usa o poder e depois fica parada. Essa era a informação a função do Change State. Agora, o Destroy Self, quando eu botar para a animação terminar, ela vai destruir. O Destroy Self, ele precisa só com trigger, porque não precisa de nenhum parâmetro. Ele só vai ser destruído e pronto. Beleza? Então é só determinar o trigger. Até hoje essas putinhas do caralho ficam falando mal de mim no Twitter. Vou usar o mesmo poder agora. Juiz? Olha, tá vendo? Aí ficou bugado. Basicamente foi destruída, eu perdi o controle dela e não posso fazer mais nada. Agora eu posso atacar, porque quando ela recebe o ataque, ela vai para o state dela sofrendo ataque. Aí no state dela sofrendo ataque, redireciona para o state 0, que é ela parada, por isso que volta normal. Mas até ela levar um golpe do oponente, você não vai conseguir fazer mais nada. É por isso que você precisa ter cautela com esse state aqui. Vou devolver aqui o Change State e vou colocar o Destroy Self no lugar certo, que no caso é na hora que ela pedir ajuda. Na hora que ela chama o juiz, ele vai ficar aí por um tempo, e aqui eu já coloquei um Destroy Self, e o trigger que eu coloquei nele é o time igual a 2000, ou seja, depois de 2000 tick ele vai sumir. Mas se eu colocasse, por exemplo, para 200, ele ia sumir mais rápido aí. Até hoje essas putinhas do caralho ficam falando mal de mim no Twitter. Juiz? Olha. Vai sumir daqui a pouco, depois de 200 ticks. Não vou esperar, mas note aí que aqui eu coloquei também 200 no Change State. É por isso que ele ainda estava na arena, porque a cada 200 ele vai mudar para o 30.002, certo? 30.002, que no caso é ele atacando. Mas se eu colocar o valor aqui menor do que esse aqui, antes dele atacar, ele vai sumir. Aí não vai ficar se repetindo, por isso que ele não estava sumindo, porque o que acontecia? A cada 200 ticks, ele ia para esse state aqui e depois voltava. Aí resetava, voltava do zero novamente. Aí quando chegasse 200, ele ia para cá e voltava. E nunca chegava nesse Destroy Self. Agora se eu colocar 180, que é menor que esse aqui, antes dele mudar, ele vai ser destruído. Ó. Até hoje essas putinhas do caralho ficam falando mal de mim no Twitter. Juiz? Ó, sumiu antes que ele pudesse atacar. Então o Destroy Self serve basicamente para isso. Para quando você tiver uma ajuda e você quiser que ela suma em um determinado tempo. Quando, por exemplo, quando ela for atacada, você pode colocar aqui, por exemplo, Move Contact. Ó, Move Contact, que significa que quando o seu personagem, no caso o juiz, levar um golpe, ele vai ser destruído, certo? Então vocês podem estar adicionando parâmetros para determinar quando um poder vai ser destruído ou quando alguma ajuda que você chamar, alguma entidade, sei lá o que for, seja lá o que for, possa ser destruída, certo? Então é só você dar esses parâmetros aqui.